tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 6º dia de nossas reflexões sobre a carta de São Paulo aos Romanos, preparando-nos assim para o mês da Bíblia, que neste ano traz como tema a esperança não decepciona. Hoje nós vemos a parte final daquilo que nós falávamos que seria um grande júri, que começou no capítulo 1, versículo 18. Paulo vem mostrar então que o júri, o julgamento de Deus, ele é justo e ele traz vida para todos, pagãos e judeus, que souberem compreender a sua palavra, souberem praticar, viver a vontade de Deus. Que nós possamos também, cada vez mais, buscar luz na palavra de Deus, para assim conseguirmos de fato seguir os caminhos de Jesus. Façamos a nossa oração. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona. Quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que nós vamos refletir hoje é o capítulo 3, versículo 9 a 20. Quem irá proclamar para nós será Fátima, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Ouçamos. Todos os homens, tanto judeus como gentios, são pecadores. Todos os homens, tanto judeus como gentios, são pecadores. E então, nós judeus somos por acaso superiores? De forma nenhuma, pois acabamos de provar, todos estão debaixo do império do pecado, tanto os judeus como os gregos. Como diz a Escritura, não há homem justo, não há um sequer, não há homem sensato, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer.
A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua planejam trapaças. Em seus lábios há veneno de cobra. Sua boca está cheia de maldições e de amargor. Seus pés são velozes para derramar sangue. Ruína e desgraça enchem seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz aplica-se aos que vivem debaixo da lei. Isso para que todos calem a boca e o mundo inteiro se reconheça culpado diante de Deus. Porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei, pois a função da lei é dar consciência do pecado. Após ter feito comparecer pagãos e judeus diante do tribunal de Deus, e depois de ouvir a acusação feita a cada um deles, segue a sentença já esboçada no capítulo 1, versículo 20 e no capítulo 2, versículo 1. Os judeus não estão acima dos pagãos. Pelo contrário, todos são réus e merecedores da ira de Deus. A sentença é solene. Paulo compôs um poema feito de retalhos do Antigo Testamento. Com isso, ele invoca a Bíblia como grande testemunha da culpa de Israel e dos pagãos. O poema começa citando o Salmo 14, nos versículos 1 a 3, comprovando que toda a humanidade se corrompeu. Não há um homem justo, não há um sequer. Não há homem sensato, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Prossegue com os Salmos 5, versículo 10 e 140, versículo 4. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua planejam trapaças, em seus lábios há veneno de cobra. Continua com Salmo 10, versículo 7, com Isaías, capítulo 59, versículos 7 e 8, e termina com Salmo 36, versículo 2. Sua boca está cheia de maldições e de amargor. Seus pés são velozes para derramar sangue. Ruína e desgraça enchem seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Essas citações do Antigo Testamento sublinham as duas dimensões da vida de todo ser humano, com Deus e com as pessoas, piedade e justiça, ou, de acordo com a denúncia da carta, impiedade e injustiça. Paulo explica por que escolheu esses trechos da Bíblia. Sabemos que tudo que a lei diz aplica-se aos que vivem debaixo da lei. Isso para que todos calem a boca e o mundo inteiro se reconheça culpado diante de Deus. Fica assim claro o objetivo da carta até o presente momento: mostrar que toda a humanidade, dividida entre judeus e gregos, tem em relação a Deus uma culpa impagável, tornando-se merecedora da ira divina. Está aberto o caminho para a grande novidade de Deus que Paulo chama de Evangelho. Se Israel teve um papel pedagógico na história, ou seja, sua presença serviu para ressaltar a fidelidade de Deus, a lei também tinha uma função, que não era a de tornar justo quem a praticasse, e sim dar consciência do pecado. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. O texto que ouvimos hoje nos confronta com uma verdade dura, mas libertadora. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ao dizer isso, Paulo não aponta o dedo para acusar uns e absolver outros. Ao contrário, ele denuncia uma realidade estrutural. O pecado não é apenas pessoal, mas coletivo, enraizado em sistemas de opressão, exclusão e injustiça. Essa constatação ecoa na nossa vida hoje quando lemos a Bíblia a partir da vida, especialmente da vida dos pobres. Quando olhamos nossas comunidades marcadas pela fome, pelo desemprego, pelo racismo, pela violência e pela negação de direitos, percebemos
que o pecado se manifesta concretamente nas estruturas que negam a dignidade dos filhos e filhas de Deus. Paulo diz que ninguém é justo, nenhum sequer. Está lá no versículo 10. E fala isso não para nos desanimar ou para afirmar que a salvação é privilégio de alguns. Ao contrário, Paulo quer nos mostrar que a salvação é dom gratuito para todos que se abrem à graça e à justiça de Deus. E essa graça se revela na solidariedade, na partilha, na luta organizada, no serviço aos pobres. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Chegamos ao final de mais uma reflexão. Que este estudo da Palavra de Deus seja de fato luz para a nossa vida. Porque o estudo da Palavra de Deus, ele não é puramente racional. Ele precisa levar à transformação interior, à transformação do nosso coração e das nossas ações. Que a escuta desse julgamento narrado por São Paulo possa ser para nós um convite a cada vez mais acreditarmos na bondade de Deus, na sua misericórdia, e nos confiarmos a Ele, e buscarmos todos os dias de nossa vida, vivermos segundo a sua vontade. Que o Senhor então nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou.